Olá, sejam bem-vindos ao programa Planeta Mundo. Hoje nós vamos falar sobre a disputa entre Rússia e Ucrânia pela Crimeia. Será que os universitários estão por dentro do que está acontecendo do outro lado do mundo? Você tem acompanhado na mídia os conflitos ocorridos na região da Crimeia? Sabe o motivo desses conflitos? Não tenho acompanhado nada. Eu nem estava sabendo que estava acontecendo alguma coisa assim. Eu vejo em alguns jornais, notícias sobre o caso, mas muitas vezes eles não explicam qual é o que está acontecendo lá. Eles só mostram as imagens, mostram que há um conflito, mas aqui a gente geralmente não se informa sobre o que é. O que eu tenho acompanhado sobre a situação da Crimeia é as revoltas que está acontecendo lá para que o Estado seja independente. E também o último acontecimento que eu acompanhei foi o plebiscito que foi realizado para que, de fato, a Crimeia se torne um Estado independente. A Crimeia é uma região que luta para ter sua independência da Ucrânia. Porém, precisamos compreender que ela já era independente durante muitos séculos. Apenas na segunda metade do século XX, em 1954, uma decisão do secretário-geral do Partido Comunista presenteou a Ucrânia com a região da Crimeia, para comemorar os 300 anos da unificação da Rússia como parte oriental da Ucrânia. Porém, a população da Crimeia sempre se viu livre e independente. Ela é uma região autônoma com uma própria constituição. O que motivou a Rússia e a Ucrânia a estarem de lados opostos quanto à independência da Crimeia é que a região é rica em recursos naturais, com destaque o petróleo e o gás. Por uma questão de geopolítica, com a aproximação da Ucrânia com a União Europeia, que é aliada dos Estados Unidos, contraria os principais interesses da Rússia. Ambos são grandes e distintas potências mundiais. Vamos compreender um pouco mais sobre a geografia e o turismo da região? A Crimeia é uma península localizada na costa setentrional do Mar Negro. Com uma área de 26 mil quilômetros quadrados, sua capital é Simferopol. Ela está ligada à Ucrânia por uma pequena faixa de terra e é separada da Rússia por uma estreita área de mar. O território da Crimeia é o resumo da divisão política e cultural que ocorre na Ucrânia, leste pró-Rússia e oeste pró-Europa. A região da Crimeia recebe muitos turistas. Já pensou em conhecer o local onde os chefes de governo dos Estados Unidos e da União Soviética, juntamente ao primeiro-ministro do Reino Unido, se reuniram em segredo para decidir o fim da Segunda Guerra Mundial? Essa foi conhecida como a Conferência de Yalta, ocorrida em fevereiro de 1945. Um passeio pelas ruas de Yalta traz bastante calma e tranquilidade por ser uma cidade encravada à beira de um penhasco à beira-mar. Durante a era soviética, Yalta se tornou um dos principais locais de férias para os trabalhadores soviéticos. Porém, hoje é um centro de bem-estar e cura para enfermidades respiratórias, devido às propriedades terapêuticas do ar que provém das centenas e milhares de árvores espalhadas pelas montanhas e parques em torno da cidade. A região da Crimeia já passou por vários conflitos. No século XVIII, o território da Crimeia foi conquistado pelo Império Russo. Essa anexação terminou em 1783. Entre 1854 e 1856 ocorreu a Guerra da Crimeia. De um lado, o Império Russo, e do outro, uma coligação com o Reino Unido, França, Sardenha e o Império Otomano, a atual Turquia. A guerra fez mais de 500 mil mortos e serviu como precursora na Primeira Guerra Mundial. E se você quer saber um pouco mais sobre a guerra na Crimeia, vamos conhecer o filme A Carga da Brigada Ligeira, de 1936, que também ficou conhecido por ter cenas usadas no clipe The Trooper, da banda Iron Maiden. Em 1854, o Major Geoffrey Vickers e seu irmão, Capitão Perry Vickers, estão estacionados na cidade fictícia de Chukut, na Índia, juntamente com o 27º Regimento de Lanceiros do Exército Colonial da Índia Britânica. Os irmãos amam a mesma mulher, Elsa. Em uma visita oficial do Rajá Surat Khan, Geoffrey salva a vida dele. Mais tarde, o Rajá massacra os habitantes de Chukut e se alia ao Império Russo que lutava contra os britânicos na Guerra da Crimeia. Contudo, Khan poupa Elsa e Geoffrey em função do seu débito com o lanceiro. O triângulo amoroso e a vingança dos lanceiros é resolvida na Batalha de Balaclava. Em relação aos confrontos, os britânicos enviam sua melhor cavalaria para lutar na Batalha de Sevastopol. Porém, os russos tomam os canhões britânicos de Balaclava para retomar a sua artilharia. Os britânicos enviam sua carga ligeira.
numa negligência de comando para enfrentar de peito aberto os canhões russos, numa luta desigual que se tornou um dos maiores erros de comando do exército inglês, que destruiu sua melhor cavalaria. Atualmente, a região da Crimeia é formada por mais de 58% de russos, aproximadamente 24% de ucranianos, 12% de tátaros e 5% de outros, fazendo com que a maior parte da população se identifique mais com a Rússia. As tensões separatistas se acirraram principalmente na península da Crimeia, com a maioria russa. O governo russo chegou a afirmar que houve ameaças aos cidadãos de etnia russa que conviviam na península. Os choques entre manifestantes e a polícia se tornaram constantes, e aeroportos e prédios do governo foram invadidos por pró-russos. Com isso, a Rússia já estava intimamente envolvida nos conflitos e o parlamento russo aprovou o envio de tropas à Crimeia na tentativa de normalizar a situação. Logo em seguida, um referendo aprovado por mais de 96% da população definiu a anexação da Crimeia à Rússia, porém o resultado não é reconhecido pelo Ocidente. A Ucrânia considerou a ação russa como uma declaração de guerra e se preparou para reagir a uma possível invasão russa em todo seu território. E falando um pouco mais sobre os países envolvidos, a Ucrânia é o segundo maior país em área da Europa, atrás apenas da Rússia. E devido à fertilidade de suas terras, a Ucrânia é chamada de celeiro da Europa. Não sem motivos, o país é o terceiro maior exportador de grãos do mundo. E até em sua bandeira as cores não são representadas por acaso. O amarelo simboliza o trigo das estepes e o azul simboliza o céu ucraniano. A Ucrânia não aceita a independência da Crimeia devido à região ser a mais rica do país. Já a Rússia se firma como uma das grandes potências mundiais. Considerado o maior país em área territorial do mundo, está dividida entre o continente europeu e o asiático. O país aproximou suas relações com o Brasil devido à BRICS, que é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A imagem da Rússia pode estar negativa em outras partes do mundo devido a problemas internos com os direitos humanos. Isso envolveria os ataques de homofobia contra os movimentos feministas e insatisfação de uma parte da população. Devido a essa aproximação, o Brasil deve pressionar a Rússia por direitos humanos efetivos. Segundo a organização, a situação dos direitos humanos na Rússia é a pior desde o fim da União Soviética. E Putin quer usar o BRICS para melhorar sua imagem internacional. Vamos falar agora sobre curiosidades dos dois países? Na Ucrânia, o acidente nuclear de Chernobyl obrigou as autoridades da época a evacuar completamente a cidade de Pripyat, a poucos quilômetros da usina. Pripyat é hoje uma cidade fantasma, onde jornalistas, pesquisadores e curiosos só podem entrar com autorização. Falando em fantasma, dá para acreditar que na Rússia existe uma misteriosa rádio? A UVB-76 é um dos mistérios mais antigos que assombra o país desde 1982. Essa rádio faz transmissões misteriosas que, de tempos em tempos, para a sua programação monótona para exibir uma voz, dando algum recado estranho que envolve nomes e códigos. Falando sobre os problemas internos em relação aos direitos humanos na Rússia, uma dupla de garotas que ganhou notoriedade no mundo, a banda Tay2, apresentou clipes que mostravam um forte preconceito no país. Em All the Things to Say, as meninas estão de um lado da grade sendo julgadas por pessoas que estão do lado oposto, as criticando por valores morais da juventude. No fim do vídeo, podemos ter a interpretação de que, na realidade, quem está preso são aqueles que estavam julgando, presos talvez a uma mentalidade opressora e preconceituosa. As meninas caminham em direção ao sol, que faz referência à sua liberdade. Já no clipe Not Gonna Get Us, que significa Não Vão Nos Pegar, as meninas se encontram fugindo em um trem desgovernado. O cenário é a típica região da Sibéria, o que mostra que há uma fuga pela liberdade que não se encontraria no país. Starting from here, let's make a promise, you and me. Let's just be honest, even the night that falls all around us. Vamos agora com a palavra final do professor. Qual a sua opinião em relação à disputa entre Rússia e Ucrânia pela região da Crimeia? Eu acho que a Crimeia deveria ser respeitada e deveria ser respeitado o plebiscito da sua população, que 93% da população escolheu ser uma república independente e participar da Federação Russa. Mas os Estados Unidos, liderando o bloco ocidental, são contra isso e não reconhecem. Poucos países reconheceram a República da Crimeia como um país independente. Então, mas eu acho que ela deveria ser respeitada realmente e respeitar não só
por uma questão cultural, mas por uma questão de respeito às instituições democráticas, porque o plebiscito ele foi feito dentro de um esquema com todos os parâmetros democráticos internacionais. Então não há por que contestar o plebiscito no qual o povo da Crimeia se declarou ser independente. Qual influência esse conflito pode gerar entre os envolvidos? Me parece que a influência que pode ser não será exatamente nas famílias, né, e nas pessoas que moram no local. Apesar que agora são dois países independentes, Ucrânia e Crimeia. Então, afora isso, não creio que haja nenhuma outra influência. A grande influência é, inicialmente, uma derrota da política externa norte-americana em relação à região. Qual seria a solução pacífica para essa situação? A solução pacífica ela já existe, né? Ela está se realizando. A independência da Crimeia, ponto final. O grande problema é se os Estados Unidos não se conformarem com isso e resolverem armar e fomentar grupos separatistas a partir das minorias existentes na Crimeia, principalmente os tártaros, que são muçulmanos. Não necessariamente porque o Islã, a religião islâmica, seja uma religião de guerra, mas porque, da mesma forma que fomentaram os grupos fundamentalistas no Oriente Médio, eles podem fazer isso. Esse que é o interesse dos Estados Unidos, criar uma situação da mesma forma que está acontecendo na Síria, da mesma forma que está acontecendo no Oriente Médio, no Iraque. A ideia era essa, criar uma instabilidade na região para poder ocupar a região com as tropas. Hoje, as tropas russas estão garantindo a segurança da região. E essa presença russa dessas tropas é importante até porque o acordo que existia anterior à separação com a Ucrânia era que a frota russa poderia usar o porto de Sebastopol até 2042. E o porto de Sebastopol ele é uma base importante para a frota russa, uma base geoestratégica importante para a frota russa. E é justamente isso que os Estados Unidos querem desestabilizar. Afora isso, existe a questão do gás e petróleo na região. Espero que vocês tenham entendido sobre a disputa entre Rússia e Ucrânia pela Crimeia. Afinal, vivemos no mesmo planeta, somos do mesmo mundo. Até o próximo programa.